Veja a promessa de Deus como promotora da esperança. Então, vamos agora para a segunda lição. Eu estou abreviando o sermão. Segunda lição. A promessa de Deus é promotora da esperança, sabe por quê? Porque a promessa de Deus produz alegria ao coração do eleito. A promessa de Deus produz alegria ao coração do eleito. Produz o que John Piper, no seu livro O Hedonismo Cristão, diz o prazer de servir, o prazer de adorar, o prazer de pertença. Essa questão de pertencimento, pertence ao meu Senhor, é um prazer inaudito, indescritível. Então, vamos ver o que diz Salmos 119, verso 162. Quem vai ler agora? Vamos, o nosso orante desta manhã, esse homem de Deus, que orou nesta manhã. Vamos, ele vai ler para a gente Salmos 119, versículo 162. Salmos 119, verso 162. Leia para nós. Vamos. Está ouvindo? Agora sim. Sim, sim. Salmo 119. Verso 162. Pode ler? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Vejam bem que coisa maravilhosa. Muito obrigado, viu, por sua bela voz, pela serena leitura. Vejam bem, alegro nas tuas promessas como quem acha grandes recompensas. Sabe que o cristão tem que descobrir isso? Eu lembro antigamente que nós cantávamos louvores na igreja que deixávamos de cantar, né? A alegria está no coração de quem já pertence a Jesus. Cantávamos esse louvor antigamente na nossa mocidade, né? A mocidade de 20 anos atrás, né? Hoje a mocidade está cantando louvores, a cada 3 meses canta louvor diferente, esquece dos antigos. Eu lembro das palavras ditas por Zacarias: não removeis os marcos antigos que vos legaram vossos pais. Então, louvores maravilhosos que abençoaram as gerações passadas, né? E nós cantávamos isso antigamente, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. Cantávamos isso, Prepito Guaraci, lá em Itajubá, ou em Itajubá não, lá em Presidente Soares, né? Presidente Soares. Né? Então, até cantava isso na mocidade, né? Então, que coisa maravilhosa isso. Então, precisamos descobrir essa alegria, essa satisfação de pertencer a Cristo. Eu alegro-me, Senhor, nas tuas promessas. Eu me alegro na tua palavra. Eu me alegro nas promessas de Deus. A promessa de Deus é fonte do meu prazer. É fonte da minha alegria. Lembra na construção do muro? O que é que falou Neemias aos construtores? Alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, esse teólogo presbiteriano reformado tão conhecido vem todo ano falar nos congressos da Fiel, em August Lindóia, o John Piper. Um dos seus livros mais abençoados é o Hedonismo Cristão, em que ele reclama, dizendo que muitos cristãos perderam o prazer de ser crente. Precisamos resgatar esse prazer de ir à igreja, esse prazer da comunhão, esse prazer de louvar, esse prazer de orar, de degustar a palavra. Tem muito cristão que não tem prazer. Não tem prazer nas coisas de Deus. Aí faz-nos lembrar das palavras ditas por Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus. Eu vejo aquela palavra de Agostinho como divisor de águas. Ele diz quem vai para o céu. E claramente se percebe que as palavras dele estão certas. Sabe quem vai para o céu? Não é todo crente, mas não é toda pessoa que está na igreja. Aliás, o C.S. Lewis dizia que da igreja, no máximo 70% das pessoas que frequentam a igreja são salvos. Né? C.S. Lewis diz isso no seu livro, O Cristianismo Puro e Simples. Eu creio que 70% dos que frequentam a igreja do mundo todo sejam salvos. Tem aqueles que são flutuantes, vão à igreja porque alguém o conduziu, alguém o chamou, mas não por compromisso. Mas, no seu livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho diz uma frase tremenda: irás ao céu se de fato o aspiras de todo o coração. Que coisa linda! Cidade de Deus, Santo Agostinho. Irás ao céu se de fato o desejas de todo o coração. Então, Jesus é desejante para você? Você se alegra com as coisas de Deus? Então você vai para o céu. Mas você acha que ir para a igreja, a coisa mais chata do mundo é ir para a igreja? Ir para a igreja é perder tempo? Então, para que o senhor vai te levar para o céu?
Se ir para a igreja é perder tempo, se orar é perder tempo, se ler a Bíblia é perder tempo, se as coisas de Deus não dão nenhum prazer ao crente, claro que o Senhor não vai levá-lo para o céu. Ele não vai sentir prazer lá. Então, é por isso que Santo Agostinho diz, irás ao céu, se de fato o aspiras de todo o coração. Então, por isso o texto sagrado, alegro-me, Senhor, nas tuas promessas. Eu me alegro, Senhor, nas tuas promessas, diz Davi, como quem acha grandes recompensas, como quem acha grandes tesouros. Há um louvor muito bonito, né? É cantado por aquele grupo Logos, e que dizia, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro. Essa semana pegou o meu querido presbítero e amigo, perdeu a sua sogra, que era uma verdadeira mãe para ele. Mas a gente sabe que essa vida passageira, efêmera, transitória, lá no céu é que está o nosso tesouro. Essa vida aqui é passageira, é efêmera, é transitória. Por isso nós cantamos aquele louvor, sou forasteiro aqui, né? Mas tem gente que está aqui com o umbigo enterrado na terra, tem crente que está com o umbigo enterrado na terra mais do que nunca. Fica difícil para ele cantar, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, porque para ele não. O que a terra estranha é o céu, aqui é o lugar dele. Então, queridos, primeira coisa que aprendemos nesta manhã, vendo as promessas de Deus como uma promotora da esperança, é que as promessas de Deus são infalíveis. Josué 21, 45. Segundo, as promessas de Deus são promotoras de alegria, de prazer na vida do crente. Terceira coisa que vamos entender é que as promessas de Deus manifestam a sua fidelidade. As promessas de Deus, como promotora da esperança, manifestam a fidelidade de Deus. Guarde isso. As promessas de Deus, como promotoras da esperança, manifestam a fidelidade de Deus. Meu querido, minha querida, que coisa maravilhosa. A fidelidade de Deus. Quando estudamos teontologia, quem está no seminário com o presbítero Maurício? Eu ensinei teontologia há muitos anos, lá no Andrew Jumper, fui professor no mestrado, doutorado lá por muitos anos, e também na Escola de Teologia, Superior de Teologia da Universidade Mackenzie, curso reconhecido pelo MEC. Então, eu ensinava teontologia, uma das matérias. Teontologia significa o estudo do ser de Deus, né? Theos, Deus, ontos, natureza, substância, e logos, estudo. Então, o estudo do ser de Deus, da natureza de Deus. Então, em teontologia, nós estudamos os atributos de Deus. É uma das áreas da teontologia. Os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que só Deus as possui. Só Deus as tem. Comunência, onipresença, onipotência, imutabilidade, autoeternidade, não contingência. Deus não está preso a nada, só Ele mesmo. Então isso são atributos incomunicáveis, aqueles que Deus não comunica, nem os anjos os possuem, só Deus. Mas há os atributos comunicáveis. Fidelidade, misericórdia, compaixão, perdão. A Bíblia diz, ser misericordioso como vosso Pai misericordioso. Lucas 6,36. Perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo te perdoou. Efésios 4, 28. Então, o ato de perdoar, de ser misericordioso, ser compassivo, é um atributo de Deus que você também tem, só que em infinita medida menor, no nosso caso, né? Mas, quando estudamos a fidelidade de Deus, isso é um dos atributos maravilhosos de Deus. E Deus é fiel. Mas Deus não é fiel porque você merece. Deus não é fiel a você porque você usa Fahrenheit, você usa Polo, Azarro, sei lá o quê. Deus é fiel a você independentemente que você use ou não, que você seja feio ou bonito, pobre ou rico, nobre ou plebeu, não importa. A fidelidade de Deus não está atrelada à meritocracia. Deus não é fiel à pessoa porque ele merece. Porque a teologia hoje, essa teologia da prosperidade, tem levado o cristão a uma atitude muito errônea. Tem criado a teologia meritocrática. Não há mérito. Deus nos ama apesar da gente. Deus decidiu te salvar apesar de você. Então, é maravilhoso entender isso. Então, a promessa de Deus manifesta o quê? Um atributo. Manifestam o atributo da fidelidade de Deus. Olha que coisa linda. Quando Helenice leu o texto base lá, o texto base lá nos diz, no versículo 21, Romanos 4, 21, diz que Abraão estava plenamente certo. Olha, Abraão estava o quê? Plenamente, essa é a razão porque ele é chamado pai da fé. Abraão estava plenamente certo, plenamente convicto
plenamente pio de que Deus era o quê? Poderoso. Para agora assim, olha aí vocês. Poderoso para quê? Para cumprir o que prometeram. Ele estava com 100 anos, mas estava plenamente certo de que a promessa de Deus não ia caducar, que de que dele viria o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Messias escolhido. Então, eu estou com 100 anos, mas eu sei que minha mulher vai ter filhos ainda, porque o Senhor prometeu. Eu estou plenamente certo. E se a leitura que Paulo... Quem escreveu isso? Paulo. Então, a leitura de Paulo, a hermenêutica de Paulo, analisando Abraão, é Paulo que diz. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era o quê? Poderoso para cumprir o que prometera. Querido, isso é um porquê. Por que eu sou pleno convicto? Porque Deus é fiel nas suas promessas. E a Bíblia diz que, ainda que permaneçamos infiéis, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Quando Paulo escreve isso, em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo está mostrando a Timóteo que a infidelidade da igreja, em algum momento, não alija, não oblitera, nem anula a fidelidade de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Aí Paulo vai escrever em Romanos 11, 29, e Paulo vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele trata da doutrina da eleição, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, o que Deus prometeu, ele não vai tirar das suas mãos, não. É como alguém que deu um presente da criança, deu um pirulito, a criança desobedeceu e o pai tomou o pirulito da boca da criança. Então, Deus não vai tirar o pirulito da boca da criança. Ou se você for fiel, lembra antigamente, quando criança, meu pai falava para mim, se você passar de ano esse ano, eu vou te dar eu lembro, se você, quando terminar o primário, eu vou te dar um velocípede. Eu lembro que eu queria ganhar um velocípede quando criança. Na minha cidade anterior, ninguém tinha. Acho que foi o primeiro velocípede infantil, foi o meu. Há 55 anos atrás, 60 anos, meu pai me deu um velocípede quando eu era criança. Ele disse, quando você terminar o 4º ano primário, eu vou lhe dar um velocípede. Se você passar, Deus não faz isso com a gente. Olha, se você for fiel, você vai ter a vida eterna. Se você deslizar algum momento, olha, nem conta. Já teria a vida eterna. É a compreensão da teologia metodista, né? Salvo hoje, perdido amanhã. É a salvação ioiô. Não, queridos, compreenda isso. A sua infidelidade em algum momento, a infidelidade da igreja em algum momento, não anula, não oblitera, nem alija a promessa de Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus está alicerçada na fidelidade de Deus. Isso é uma coisa linda para entender isso. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus 10, 23. Então, para ver que as promessas de Deus manifestam a sua fidelidade. A promessa de Deus como promotora da esperança é a terceira lição. Qual foi a primeira lição? Que a promessa de Deus, no primeiro texto que nós lemos, Josué 21, 45, a promessa de Deus manifesta o quê? Manifesta a infalibilidade de Deus. Segundo, a promessa de Deus é promotora de alegria, né, para o coração do eleito. Salmo 109, versículo 162. E terceiro lugar agora, a promessa de Deus como promotora da esperança manifesta a fidelidade de Deus. Vamos ler então Hebreus 10, 23. Quem vai ler para a gente? Previto Guaraci, lê para a gente. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Pode ler? Eu acho que o Guaraci está... Tá, presbítero. Ok. Agora sim. Agora sim. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Coisa linda, pergunta do Guaraci, que texto lindo, maravilhoso, tremendo, extraordinário, né? Guardemos firme a confissão da esperança em Jesus. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Sabe um dos hinos mais belos que nós temos na nossa sinode, na nossa poesia sacra? Qual é? É o hino 32. Eu amo aquele hino. Que teologia linda, né? Aliás, eu gosto de louvores contemporâneos, mas eu não posso negar, né? Eu digo até para a minha igreja. Eu amo os hinos antigos. Porque os hinos antigos têm teologia. Eu amo cantar. Na minha igreja a gente canta pelo menos em todo culto. 4, 5, 6 hinos. Todo culto. Tem igreja aí que nem canta. Fui pregar numa igreja, fazer uma conferência em Belo Horizonte. Preguei por 3 dias, no aniversário da igreja. 3 dias. Meus queridos, durante aqueles 3 dias, a mocidade cantou. Eu fui contando. A cada dia, cerca de 20 louvores contemporâneos a cada noite. Não cantou um hino. Aí teve uma das mensagens que Deus me deu, em que eu contei a história de um hino.
Aí um presbítero veio conversar comigo chorando, um presbítero idoso. Pastor, o senhor disse que gostava muito de hinos e contou a história deste hino para a igreja. O hino 104, né? Foi escrito por um presbítero, Horácio Spafford, quando perdeu suas 4 filhas. Ele veio chorando e disse, olha, pastor, a nossa igreja tem muitos hinários, mas estão todos no almoxarifado da igreja. O pastor tirou do templo. O pastor mandou retirar os hinários da igreja. Essa igreja não canta o hino há mais de 10 anos. E é uma das maiores igrejas do Brasil. Mas o pastor decidiu tirar todos os hinários da igreja para ninguém cantar. É uma coisa esquisita isso. É a mesma coisa que estão fazendo por aí. Vamos retirar a hidroxicloroquina. Retirado para ninguém se beneficiar. Uma coisa assim. Então, olha os nossos hinos como tem teologia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Que coisa linda cantar a fidelidade de Deus. Né? Isso mexe com a alma do crente. Olha a promessa que foi feita. O texto para agora se leu. Querido, olha, pensa bem. Que coisa linda. Olha o que o texto diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Por quê? Porque quem fez a promessa? Deus. Ele fez a promessa a mim, ao Carlinhos, a André, a cada um de vocês aí. Quem fez a promessa é ao Will, que está ali. Quem fez a promessa é fiel. Então, quem fez a promessa a você não foi o presbitério. Quem fez a promessa a você não foi o conselho da sua igreja. Quem fez a promessa que vai cuidar de você todo o tempo todo, não foi a IPB, por mais que você ame a ordenação. Mas quem fez a promessa a você foi Deus. Que coisa linda isso aí. Quem fez a promessa é fiel. Quantas vezes? Eu fico a imaginar quantas vezes amigos seus do passado ficaram pelo caminho. Me lembro muito bem das palavras do reverendo Guilhermino. O reverendo Guilhermino Cunha disse, num dos seus sermões que eu escutei, gostava muito de escutá-lo quando ele pregava, e ele disse em um dos sermões dele que amigo é aquele que ficou no barco contigo quando todos pularam do barco fora. Quando tudo está bem com você, ou você tem excelente emprego, quando tudo está bem, você tem muitos amigos. Passa por crises na sua vida, por processos na sua vida para ver quem fica. Só vai ficar aqueles que são verdadeiros amigos. Então, queridos, olha que coisa maravilhosa aqui. Quem fez a promessa é fiel. Vamos ler também Hebreus 11:11. Hebreus 11:11, que está em consonância com o texto que o presbítero Guaraci leu. Hebreus 11:11. Quem não leu ainda, vai ler agora? Lê Hebreus 11:11. Quem foi que não leu ainda? O Will, o André? Quem não leu, vai ler agora. Hebreus 11:11. Preto Maurício, não leu? Hebreus 11:11. Pela fé. Lê, Carlinhos. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançada da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que coisa linda! Olha que coisa linda! Olha que texto lindo dessa santa mulher de Deus, da safra da igreja presbiteriana de Betesda, lá no Antigo Testamento. Olha só, o texto diz que Sara, não obstante a sua idade, ela teve o quê? Ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, as promessas de Deus como promotora da esperança manifestam a fidelidade de Deus. Queridos, e há uma promessa hoje que eu quero que você guarde no seu coração. Eu queria que você guardasse no seu coração. 2 promessas. Vou terminar o estudo. Eu preparei tudo que eu faço, todos os meus sermões, estudos são todos digitados. Eu preparei o estudo para esse momento, justamente para esse instante. Vejam bem, outra coisa importante para o mundo de hoje. Nesse mundo onde é um mundo fugaz, um mundo que tudo é transitório, efêmero, passageiro, não é? Mais do que nunca precisamos ter a visão do reino. Mais do que nunca precisamos entender que o nosso lugar não é aqui. Que nós fazemos parte da igreja triunfante. Por isso nós aguardamos o quê? Uma promessa de Deus maravilhosa. Aguardamos a promessa do novo céu e nova terra. Leamos o texto de 2 Pedro 3,13. Então, quarto lugar, as promessas de Deus como promotor da esperança nos promete novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,13. Quem não leu ainda? Quem ainda não leu? O Carlinhos já leu? O presbítero Guaraci? Pastor. Leu, Will.
É 2 Pedro 3. 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. talvez você hoje, sabe que eu percebo uma coisa? Um dos problemas do cristianismo hoje, sabe o que é? Ele é a Bíblia desconectado com o passado. É alguém que lê a Bíblia sem nenhum tipo de alteridade. O que é alteridade? Não é autoridade, alteridade. É uma das palavras mais usadas hoje na semiótica da linguagem, né? Uma palavra muito usada no campo da sociologia, antropologia, filosofia. Alteridade. Alteridade vem do latim alter, que significa o outro. Alteridade é enxergar o mundo a partir do olhar do outro. Então, precisamos de alteridade. Quando lê a Bíblia, a gente tem que dizer, opa, quem escreveu isso? Pedro. Então, devo ficar no lugar de Pedro para entender o que ele escreveu. Então, tenho voltado 2000 anos atrás, na época da igreja perseguida, a igreja sofrida. Pedro escreveu a sua carta na época de Nero César, famigerado Nero César, que matou sua mãe Agripina, e mandou abrir o ventre dela para ver de onde havia nascido. O perverso César, que queimou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos, e milhares de cristãos morreram, no ano 54 a 68. Então, é nesse período que Pedro escreve a sua carta. E Pedro diz, olha, irmãos, vocês estão sofrendo, mas lembre de uma coisa, o Senhor prometeu novos céus e nova terra. Querido, olha, pensa, porque às vezes a gente lê isso hoje, desconectado do contexto histórico que a carta foi escrita. Foi escrita um período de grande procela, provação, perseguição contra a igreja. Então, aqueles crentes... Eu lembro de um irmão que me procurou certa ocasião na igreja que eu estava pastoreando. Pastor, eu tenho pedido oração para o senhor. Eu pensei até que era piada, mas foi pedido mesmo. Entrou no gabinete, senhor, o que é? Eu quero que o senhor ore por mim para que Deus me dê uma casa de campo. Eu olhei para ele. Sinceramente, olha, Senhor, tem muita graça. A pessoa entrar na igreja, no pastor, para pedir ao pastor que ore para que Deus lhe dê uma casa de campo. Eu disse, meu irmão, tem muita gente que tem aqui na igreja que paga aluguel, não tem uma casa própria. E o irmão entra aqui para pedir, ele passou uns 10 anos sem falar comigo. Eu falei, meu irmão, tem tanta gente aqui na minha igreja que não tem uma casa. O sonho dele seria ter sua casinha. Não tem casa própria, paga aluguel há 20 anos. E o irmão entra aqui para orar, para Deus lhe dar uma chácara, para Deus lhe dar uma casa de campo. É muito sério. Olha, então, uma igreja que não tinha nada, só via perseguição diante dela. Vinha a palavra de Pedro, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, queridos, que promessa. Que promessa. Então, haja que não importa a pandemia, aqui nesse lugar. Lembre disso, você aguarda novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, isso é uma promessa maravilhosa. E outra coisa que o Senhor prometeu? O Senhor prometeu o quê? Dar-nos uma herança. O Senhor prometeu o quê? Dar-nos o seu reino. O Senhor prometeu dar-nos o seu reino. Dar-nos a coroa da vida. Vamos ler a palavra de Deus em Tiago 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Quem não leu ainda vai ler Tiago 1, 12. Tiago 1, 12. Quem vai ler? Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Maurício não leu não, né, Maurício? Tiago 1, versículo 12. Posso ler de novo? Posso ler? Quem não leu, Tiago 1, 12. Pode ler, Jorge. Posso ler. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos seus que o amam. Prometeu. Está vendo? Então, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. E sabe que quando eu leio Paulo, sabe que é uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo? Eu sou fã de Paulo. Eu acho que todo cristão nós somos cristãos, ao mesmo tempo nós somos paulinistas, né? Nós somos cristãos e paulinistas ao mesmo tempo. Quer dizer, o cristianismo segue a doutrina cristã Jesus ensinou, mas quem colocou de forma sistemática o cristianismo foi Paulo. O maior intérprete do cristianismo foi Paulo. Jesus não ensinou a doutrina da justificação, a doutrina da reconciliação, a doutrina da eleição, nossa, está baseada em alguns versículos de Jesus, mas, de fato, a teologia da eleição é paulina. Então, as grandes doutrinas da graça, justificação, eleição, predestinação, ressurreição, é doutrina paulina.
Então, mas quando eu leio Paulo, eu vi uma coisa maravilhosa com Paulo, é a contundência de Paulo, a linguagem de Paulo persuasiva, é de certeza, ele não titubeia, não fica em cima do muro, ele diz, estou bem certo, diz ele, que nada me separará de Cristo, eu tenho certeza. Então, é a linguagem de Paulo, né? Eu estou passando essas provações, mas eu estou bem certo. Aquele que o Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, a linguagem de Paulo, eu estou bem certo, eu estou seguro, eu tenho certeza. Então, por isso é maravilhoso você entender isso. Então, qual foi o assunto de hoje? Já terminei? Né? Eu abreviei, gente. Se você quiser o estudo, peça a mim depois, eu mando para você. Mas completo, tá bom? Completo. Várias páginas. Tá bom? Digitando para você. Rev sem ponto. revantonijosé@gmail.com. Junto. revantonijosé@gmail.com. Diga, Rev, manda para mim o estudo sobre a promessa de Deus como promotora da esperança. Então, aprendemos algumas lições específicas, muito importantes hoje, e outras que eu retirei porque o tempo não daria. Né? Maurício falou de 30 minutos, eu passei do tempo. Passei bastante, me perdoe, Maurício. Forgive me. Então vejam bem, queridos. Então, Deus abençoe a nossa PH, o Senhor abençoe a Federação de PHs do Rio de Janeiro, abençoe esses irmãos queridos e amados, porque fazer parte da UPH é de fato lutar contra a esperança, né? Fazer a própria igreja não dá tanto apoio. É sério mesmo. Então, até ser membro da UPH hoje nas igrejas é esperar contra a esperança. Porque muitas vezes você não tem apoio. Poucos irmãos fazem parte da UPH, porque diz já tem suas responsabilidades, então para que o PH? Então, ou seja, é muito sério isso. Agora vai desistir do PH porque não tem apoio? Não vamos desistir do PH. Se a gente desistir, o diabo vai ficar feliz, vai bater palmas. Então a gente ser o PHista hoje é, de fato, esperar contra a esperança. É lutar contra tudo que conspira contra a sua permanência. Então, queridos, guardem no coração. Eu amei o tema de vocês. Semeando a esperança. E aprendemos nesta manhã as promessas de Deus como promotoras da esperança. O Senhor abençoe vocês, abençoe o Maurício, a cada um de vocês. Eu fiquei feliz em ver o semblante de vocês. São pessoas queridas que eu amo. Fiquei muito contente. Obrigado pelo convite, que muito me deixou lisonjeado. Agradeço a deferência do convite, Maurício. O Senhor abençoe vocês, viu? Todo meu coração, muito obrigado. Pastor, foi um privilégio, uma honra muito grande ter ouvido a sua pregação hoje pela manhã. Estava com saudade de ouvir lá no púlpito da catedral. Estava reconhecendo, não tá? Obrigado de todo o coração, viu? Fiquei honrado por vê-lo. Cecília está bem? Está bem, está bem, está bem. Está aqui perto de mim. Que alegria vê-lo, de coração, Milton. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado, Milton. Estou com essas ovelhas pelo nome, né? Acredite se quiser. A gente se acostumou. Não, pastor. Obrigado. Pastor é demais mesmo. Como eu falei pro Everaldo, eu falo para você tem cheiro de ovelha. Obrigado. Entendeu? É um pastor que tem cheiro de ovelha. Então, fico muito honrado. O Maurício está de parabéns pela escolha, foi espetacular. A federação está de parabéns pela escolha desse sábado. Amém. Me sinto regiamente pago, viu? Muito bem pago. Muito obrigado, todo meu coração. Um beijo, meu pastor. Foi muito bom ouvi-lo, vê-lo. Matou a saudade, viu? E você vai ficar me devendo os 3 abraços que você deu pro Carlinho. Eu quero 3 também. Tá bom, tá bom. Carlinho vai ganhar 3, eu quero 3 também. Obrigado. André, vou dar 3 para você também, pronto. Não seja por isso. 3, 6, 9, 10. Tá bom, e acompanhado de um beijo, hein? Pastor, repete o e-mail aí só. revantonijosé@gmail, é isso? revantonijosé@gmail.com. Tá, vou lhe pedir o estudo depois, tá? Mandaria, com todo prazer, com toda alegria espiritual. Ontem foi dia do abraço, hein? É mesmo? Sabia, então um abraço para vocês, nosso amplexo fraternal. Amplexo. Pouca gente sabe o que é isso. Pouca gente sabe. A linguagem que o povo está perdendo, que é a linguagem de Francisco de Assis. Acostumado de Francisco de Assis, de Machado de Assis. Então, aí o pessoal da federação está quieto aí?
Só um minutinho, pessoal, que eu acho que o Maurício está com um problema na conexão. Eu estou vendo que ele estava tentando falar, mas ele não está conseguindo de novo. Só um minutinho. Eu olho para o meu irmão, ele parece o Maurício, tenta sair e entrar de novo. Às vezes só assim, sai e entra de novo. Se você estiver me ouvindo. É isso mesmo, Maurício. Acho que é melhor você sair e entrar de novo. A conexão voltou, a internet está melhor agora, a sua. Tá com um sinalzinho verde, mas eu não estou te escutando. Então, eu acho que talvez seja melhor você sair e entrar de novo. Pastor, deixa eu falar um pouquinho também. Eu agradeço a sua pregação, foi uma bênção. Realmente, sempre é muito pontual, muito precisa. E antes de eu fazer a minha colocação, eu queria só pedir desculpa para o pessoal, porque essa modalidade é nova para a gente, né, do JITS. Ela teve um problema, na verdade, teve vários problemas. Acredito que outras pessoas quiseram participar e não puderam, infelizmente, porque teve um problema temporário. Para vocês terem uma ideia, parte da pregação não foi gravada, só está gravando da metade da palavra do pastor até agora, né? Então, eu peço desculpa a vocês. A federação ela vai estudar umas novas possibilidades para que isso não aconteça de novo, tá? Eu vou conversar com o Maurício a respeito. Eu não sei se ele já conseguiu voltar. Mas o que eu estava querendo falar, pastor, que eu achei muito legal, muito, muito bom a gente sempre ficar atento ao que a gente anda estudando, porque eu também sou estudante de teologia, eu faço seminário também, não é o presbiteriano, mas é o Martin Butzer, e eu achei muito, muito oportuno você mencionar a questão do estrago que o liberalismo teológico faz nas nossas academias, nos nossos centros de estudo, e eu tenho percebido que realmente essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu tenho visto muitas pessoas abraçando o liberalismo teológico como se fosse sinônimo de erudição, quando, na verdade, você percebe que há aí realmente, no liberalismo, um intento do inimigo para roubar o conhecimento bíblico verdadeiro. Muito obrigado pela palavra, pastor. Você está mutado, pastor. Você tem que desmutar. Pastor, o seu está mutado. O senhor precisa apertar. Agora desmutou. Agora, eu estou perguntando se nós podemos comentar ou é só pontuar a palavra e não... Não, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Tentando ser lacônico, ser conciso, né? Eu acho que as igrejas precisam ser muito cuidadosas quanto a isso, né? Porque o liberalismo teológico entra sutilmente na igreja, né? Na vida da igreja, e muitas vezes nós não percebemos, né? Nós não nos apercebemos. Especialmente quando as pessoas hoje estão vivendo um mundo chamado politicamente correto, né? Essa questão politicamente correta é um artimanha do diabo. A gente não condena mais pecado, não condena mais a heresia. Nós não podemos combater, porque se colocar uma mensagem contra o islamismo, vão dizer que você é islamofóbico. Se você combater ou você dizer que não é certo o homossexualismo, vão dizer que você entendeu? E assim por diante. É homofóbico, e assim por diante. Então, estamos vivendo um mundo hoje em que a fé cristã tem tentado ser politicamente correta, e nisso aí a gente está abrindo mão de princípios da fé muito importantes, né? Então, eu vejo isso com muita preocupação. Eu vejo esses embates aí, até mesmo no campo da mídia, e tem muito cristão que diz, não, a gente não pode combater nada, não pode condenar, então cada um tem a sua religião, e assim por diante. Então, essa é a situação da Europa, né? A Europa é muito comum, por exemplo, na Escócia, o pastor viaja
E quem substitui o pastor no púlpito é o padre da cidade. Aí o padre viaja, quem fica tomando conta da paróquia do padre é o pastor. Então, ou seja, assim por diante. E às vezes tem igrejas que o budista prega. Eu lembro que teve um período aí no Rio de Janeiro assim, né? Quando lá na igreja na igreja presbiteriana de Copacabana, o pastor, saudosa memória, partiu há uns 3 anos atrás, Carlos Alberto, e teve uma ocasião que ele convidou um budista para ministrar Santa Ceia com ele. Né? Aí o budista veio, o líder budista, e deu a Santa Ceia com ele. Muita gente achou lindo, uma coisa linda essa comunhão. Não é uma comunhão. Não é uma comunhão das trevas com a luz. Não é uma comunhão de Deus com o diabo. Então é uma situação muito complexa. Né? Então vemos no mundo de hoje que o politicamente correto leva a igreja a abrir mão de ser ela a comunidade profética. A igreja é a comunidade profética. É a comunidade de João Batista ainda hoje. É a comunidade de Paulo. E Paulo diz isso, né? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Mas a gente não quer condenar nada para estar bem com todo mundo. Então, é uma situação muito complexa para a igreja hoje. Pode ver isso. Ninguém condena o homossexualismo, ninguém condena ideologia de gênero, ninguém condena nada disso. Até o sermão a gente não fala nunca disso. Porque se falar, alguém da própria igreja já não vai gostar. Então, é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Reverendo, uma pergunta só. A gente vê o muçulmano como ele defende, né? Defende Maomé. Você não acha que a gente perdeu um pouco na defesa de Jesus? A gente, como o senhor está falando aí mesmo, a gente foi deixando as coisas chegarem na igreja politicamente correto. E a gente foi perdendo um espaço importante, né? Agora o muçulmano ele pode falar o que quiser. E ai daquele que contrariar. Ai daquele que contrariar. Agora, os cristãos não. A coisa vem... Eu até creio nisso, porque o Senhor ele veio de uma forma, ele mandou a gente dar outra face, né? Então eu não sei se a gente perdeu o foco, isso você dá outra face, e acabou perdendo, porque aí a coisa foi dando a outra face, e as coisas foram entrando na igreja de uma forma tremenda, né? As coisas que estão acontecendo hoje, a gente não vê, a gente fica sem entender. Eu acho que esse momento, como eu tenho falado nas nossas reuniões, esse momento da gente ficar em casa, a gente começar a olhar o mundo de uma outra forma, eu acho que quem não estava enxergando, agora está enxergando o que está acontecendo. Foi muito bom, é bom os professores nossos estarem vindo falar um pouco com a gente, porque a gente às vezes fica na janela, vendo, né, a banda passar e não está... Eu acho que o crente ele tem que ficar mais esperto, mais atento a tudo que está acontecendo, né? É isso, o senhor não acha? Não, muito bom. Muito bom. Olha, isso é muito bom. Eu acho que esse momento é um momento tão maravilhoso, sinceramente, independentemente que eu esteja falando ou não. Eu acho que a igreja precisa ver isso. Olha, queridos, todo o coração, o mundo de hoje, a igreja, o cristianismo hoje, vivemos uma época muito difícil, mas muito difícil. Ninguém vai defender aquilo que se não crê. Eu lembro, está no livro Lições aos Meus Alunos, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, no seu livro Lições aos Meus Alunos, ele conta a seguinte história. E quando ele era pastor em Londres, um líder ateu ia ouvi-lo muitas vezes. E sabe quem era esse líder ateu? Foi o fundador do ateísmo moderno, o filósofo Thomas Huxley. Huxley era inglês, morava em Londres, e foi o fundador do ateísmo moderno. E Huxley ia escutar sempre o Charles Spurgeon pregar. Aí ficava lá no final do templo, para escutar, bem que era templo, era uma tenda, né, Charles Spurgeon, ao redor de Londres. E eles ficavam no final da tenda, até certa feita, um presbítero o acompanhou pelas ruas. Quando terminou o culto, toda vez que o doutor Charles Spurgeon impetrar a bênção, o Thomas Huxley saía antes da bênção. Aí o presbítero o acompanhou pela rua. E o acompanhou e disse, doutor Thomas Huxley, quero falar com o senhor. Eu tenho visto o senhor frequentemente na igreja, no nosso templo aqui, do Charles Spurgeon. O senhor está se convertendo? Ele disse, não, eu não estou me convertendo. Mas por que o senhor está vindo na igreja? Ele disse, olha, sabe por que eu vim à sua igreja? Sabe por que eu venho ouvir Charles Spurgeon? É porque eu não creio em Deus, mas eu creio que ele crê. Ele fala com convicção, isso me fascina. Eu não creio em Deus, mas eu creio que Spurgeon crê. Então ninguém vai pregar aquilo que não se crê, né?
Então a igreja hoje está dessa forma, né? Como é que vamos ter apologistas da fé se a turma nem mais crê na Bíblia como palavra de Deus? Nem mais crê na inerrância bíblica. Mas tem muito pastor que não crê na inerrância. Eu digo a vocês, pastor presbiteriano. Eu tenho alguns embates aí no... Temos alguns WhatsApps que eu participo, que eu tenho alguns embates muito sérios. Tem pastor presente que não crê em inerrância bíblica, não crê em inspiração. O que ele vai pregar no púlpito? O que é que ele vai dizer para a sua igreja? Se ele não crê mais na inerrância, na inspiração da palavra? Eu não sei. Ele não tem condição de ser pastor presbiteriano. Teve outro que colocou há pouco tempo aí, colocou uma mensagem no Facebook, que eu tive que foi um embate muito sério. Eu cheguei a dizer para ele, meu amigo, que eu lhe aconselho é procurar a Igreja Presbiteriana no Brasil e entregar sua carteira de ministro. Você não tem condições. Ele, como pastor presbiteriano, disse que a salvação não é só em Cristo, que a salvação pode ser também através de Maomé, de Buda, que outros tipos de fé podem ser salvíficas. Pelo amor de Deus, então entrega a tua carteira de ministro. Então Paulo perdeu o tempo. Os apóstolos também, que pregaram pelo mundo todo que só Jesus salva. Não há outro mediador a não ser Jesus. Então, nesse mundo politicamente correto, muita gente abrindo mão de sua fé. Então, é muito sério isso. Pastor? O muçulmano, pensa no muçulmano. Eu digo a vocês uma coisa de todo o coração. Você não vai encontrar liberal no islamismo, sabia disso? Não vai encontrar. Não existe liberal, não existe muçulmanos liberais. O muçulmano dá a sua vida por Alá. Ele morre por Alá. Então, os muçulmanos que estão vindo para o Ocidente, eles não vêm só como imigrantes. Eles vêm como missionários. Sabiam disso? Eles são missionários, são paladinos do que eles chamam paladinos. São os mosqueteiros de Alá. Então, é muito sério isso. E o cristianismo hoje tem perdido esse referencial, esse zelo pela fé. Essa é uma coisa muito séria. Eu vi ontem um discurso, ontem, eu vejo muitos canais americanos. Eu vi ontem na ABC News uma entrevista, sabe com quem? Com Mel Gibson. E Mel Gibson é aquele cara que fez o filme, muitos filmes, O Patriota e outros filmes, o Paixão de Cristo. Sabe o que Mel Gibson disse? Ele disse, olha, até alguns anos atrás eu fui conhecido como um cara que vivia embriagado. Diz bem assim, só pensava em mulheres, vivia embriagado, fui um mau exemplo para Hollywood, mas Deus mudou a minha história. Falou isso ontem de manhã na ABC News. Deus mudou a minha história. E eu estou percebendo que a América precisa voltar para a fé dos pais puritanos. Disse isso ontem de manhã. Ele disse, olha, eles não estão combatendo o Trump ou combatendo fulano e tal porque combater o cara. Combate o cara porque ele está defendendo valores morais que ele não crê mais. Então, olha a situação. Quer dizer, um cara que faz parte de Hollywood, cineasta, diretor de filmes, está percebendo que a América se perdeu. Por quê? Porque você não vai defender aquilo que você não mais crê. Então a frase muito importante está no livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Olha que frase tremenda que ele diz. Ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. C.S. Lewis, ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. Como é que você vai defender a retidão da palavra se você não crê mais na retidão da palavra? Então, qualquer linha curva serve. Islamismo, budismo, tudo quanto é coisa hoje, esse sincretismo religioso. Então, tem muito crente tão sincrético aí, tudo está bem. Também é uma coisa muito complicada. Está bem, não. Sem Cristo, você vai para o inferno mesmo. Olha, sem Cristo não tem jeito. Eu lembro do pastor Billy Graham, eu participei de todos os congressos da Associação Billy Graham, né? Do Parque Lausanne. Todos os congressos que eles tiveram internacionais, eu participei. E o doutor Billy Graham, uma das últimas vezes que ele falou o seguinte, em um dos congressos internacionais que eu estava participando. Eles preguem mais sobre o inferno. Olha o que ele falou. Preguem mais sobre o inferno, porque nos púlpitos do meu país, essa palavra já desapareceu há muito tempo. Você vai encontrar um pastor pregando sobre o inferno nos Estados Unidos. Ninguém mais prega contra o pecado. Ninguém mais prega sobre perdição. Porque se pregar isso, o cristão fica com raiva do pastor e vai embora. Deixa eu falar do Richard Dawkins. Sabe quem é Richard Dawkins? Richard Dawkins é o maior, hoje, ele é o cara que faz mais, como é que chama, discursos nas universidades do mundo todo. Ele é o maior protagonista do ateísmo moderno. É um filósofo, professor de Harvard, chamado Richard Dawkins. Ele escreveu aquele livro, God's a Delusion, né? Deus, um delírio,
que é uma febre no universitário americano. Deus é um delírio. Sabe o que o Richard Dawkins disse? Há dias atrás, eu estava ouvindo uma palavra dele. Ele disse: eu sou ateu, mas estou envergonhado com a América. Olha, ele dizendo, ele foi fazer uma... Olha, pode ser que eu esteja tempo com vocês, mas é importantíssimo vocês ouvirem isso. Aí o Richard Dawkins, há 15 dias atrás, numa entrevista que ele deu em Harvard, ele diz: olha, eu estou envergonhado com o cristianismo. Eu sou ateu, mas eu esperava que o cristianismo tivesse decência de defender a sua fé. Olha o que ele falou. Ele fez uma palestra há 6 meses atrás, na Universidade de Berkeley, contra Cristo, contra o cristianismo. Ele foi aplaudido delirantemente pelos alunos e pelo corpo universitário. Aplaudido delirantemente, porque pregou contra Cristo. Aí ele disse, ele voltou 6 meses atrás, agora em abril, ele foi lá pregar contra Maomé. Os mesmos alunos que o aplaudiram quando pregou contra Cristo, jogaram ovo nele, ovos, tomate. Ele saiu de lá. Ele não conseguiu nem terminar a palestra. Num país protestante, pregou contra Cristo, foi aplaudido. Nesse mesmo país protestante, pregou contra Maomé, jogaram ovo nele e tomate, e assim por diante. Ele disse: eu estou em crise, eu sou ateu. Mas eu esperava que um país protestante tivesse a decência de não agir desta forma. Eu prego contra Cristo, vocês me aplaudem. Prego contra Maomé, vocês me perseguem. Olha como está a situação do mundo. O mundo hoje, o que queremos que não é cristofóbico, não é islamofóbico, é cristofóbico. Então, essa é a situação do mundo hoje. É muito triste pensar nisso. Mas é essa a leitura que a gente tem que pensar. Ser cristão hoje e defender os valores da fé é esperar contra a esperança. Me faz lembrar o nosso saudoso reverendo Amantino Adorno Vassão. Um dos causos que ele contou na igreja lá. Foi de um pastor que ia pregar, então ele chegou: hoje eu vou falar sobre judeu. Não fala não sobre judeu, porque tem judeu na igreja. Então eu vou falar sobre japonês. Não, reverendo, não fala sobre o japonês não, que tem japonês na igreja. E ele foi assim, ele foi citando até o ponto que chegou: acho que eu vou falar sobre chinês, que no chinês não tinha nenhum na igreja. É o que a gente está acontecendo com o cristianismo, né? Vai estar chegando um ponto que você não pode mais falar de nada. Isso faz até me lembrar, se os meus irmãos permitem, uma história que anda correndo a história do ovo aí, de um professor que era ateu. E ele sempre escolhia o dia lá e começava, acho que, a aula dele falando que ó, Deus não existe, não tem um que o defenda aqui na sala, e falava. Depois ele perguntou: alguém tem alguma coisa a se manifestar? Desde que teve um dia um que levantou. Ele chegou: então vamos fazer um teste aqui com o seu Deus. Eu vou soltar esse ovo aqui no chão. Se ele quebrar, você não vai falar mais de Jesus aqui na classe. Aí o aluno: eu aceito. E os cristãos se encolheram no canto, né? Mas antes, o professor, eu quero fazer uma oração. O professor permite? Claro, permito. Ele: então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mate agora esse professor, porque ele duvida do Senhor, e eu creio que o Senhor vai resolver isso agora. Porque se o ovo quebrar, não há problema, mas o Senhor continua sendo Deus. Então eu peço ao Senhor que o Senhor mate o professor agora, porque ele não vai mais humilhar os cristãos dessa escola. Aí ele acabou de orar: em nome de Jesus, amém, acabou. Aí o professor: pessoal, vamos seguir a nossa aula. Pegou o ovo, botou o ovo na gaveta. Ele não soltou o ovo. Então o professor, pelos corredores, todo mundo pergunta, os alunos perguntam: professor, cadê o ovo? Ele nunca mais brincou com aquilo. Eu acho que às vezes a gente tem que mostrar a nossa fé, né? É o que o senhor falou aí mesmo. É triste um ateu falar isso, né? Diz que os cristãos não defenderam, né? Foi. É verdade? Ele falou: eu, mas estou envergonhado com a América. Foi uma palestra dele há 15 dias atrás, Richard Dawkins, em Harvard, declarando: sou ateu, mas estou envergonhado com a América. É triste isso. É deplorável. Mas é isso, queridos. Eu estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo pela oportunidade que me propiciaram de fazer essa palestra. E que bênção de Deus. Porque isso é muito bom, esse tipo de brainstorming, né? Brainstorming. As empresas fazem isso, mas fazem para tratar de negócios, né? Esse brainstorming teológico, isso é bom, né? De discutirmos, de cada um opinar da sua opinião, isso é enriquecedor, né? Isso é altamente benfazejo para as nossas vidas, né? Maurício,
Se eu me permite uma parte, eu me lembro de alguns anos atrás, poucos anos, o senhor falando assim, vou me inscrever no curso Las Brasas que eu preciso melhorar o meu inglês. E agora o senhor está humilhando aqui seus alunos, porque o seu inglês já está disparado, né? Que o senhor fica assistindo palestra nos Estados Unidos aí o tempo todo. Deus o abençoe, viu? O senhor, quando chegou na catedral, a gente já via, né? O senhor era contigo. Então, uma mente brilhante, um homem doce. Deus o abençoe, viu? Deus o abençoe. Você é a bênção de Deus na minha vida. Muito obrigado. Eu posso trazer uma palavra? Sim, presbítero assim, presbítero Satra. Meus queridos irmãos, primeiro é a alegria de rever o nosso querido pastor, ouvi-lo, como sempre, brilhante, trazendo esta mensagem aos nossos corações, que fala sobre as promessas de Deus para conosco. Né? Mas eu queria me referir, reverendo, a algumas colocações suas e fazer uma pequena reflexão. Sim. E trazendo muito mais para a nossa realidade. Sim. Você falou daquele autor que você leu, quando ele disse que ele pensa que 70% dos crentes das nossas igrejas irão para o céu. Bom, eu fiquei feliz porque o número não foi invertido. Pelo menos ainda temos 70% ainda. Que eu acho que talvez esteja sendo até otimista. Mas o que eu queria me reportar também, à luz desse número, é pensar o seguinte, que nós, os cristãos hoje, eles estão adotando duas linhas distintas, à luz desses números dos 70-30. Nós temos, então, aquele grupo que efetivamente são os verdadeiros convertidos e que têm sinceramente buscado ao Senhor e buscado a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, são aqueles salvos, efetivamente salvos nas nossas igrejas. Mas nós temos essa percentagem que muitas vezes estão no nosso meio, mas é aquilo que a gente fala sempre. Provavelmente, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muitas surpresas, porque muitas vezes nós vamos sentir falta de pessoas que estiveram conosco na igreja durante longo tempo e não estarão lá. E muitas vezes pessoas que nós nem imaginávamos que pudessem estar lá, que estarão conosco. Mas eu creio que esse processo do distanciamento do evangelho, ele é progressivo. Aquelas pessoas que começam a ter essa postura de distanciamento, eu creio que o primeiro estágio do distanciamento é o deísmo, é passar para esse patamar onde eles pensam que Deus não interfere no mundo, Deus não está no controle das coisas, e que ele não tem essa segurança e a certeza nas promessas e na fidelidade do nosso Deus. Mas, a partir daí, ele pode cair para mais um outro estágio, que hoje em dia é muito comum nós vermos, que são o panteísmo. Aí ele já abandonou efetivamente, totalmente o Deus e começou a adorar a natureza e a obra da criação de Deus. E aí é um passo para ele chegar no ateísmo. Então, eu vejo aí uma sequência de estágios para as pessoas chegarem no ateísmo. Então, eu quero dizer que eu gostei imensamente, me abençoou muito, já fiz as anotações aqui das promessas de Deus, que ela se cumpre sempre, ela produz alegria, não é isso? E que manifesta a fidelidade de Deus para conosco. Então, que Deus possa continuar nos sustentando, abençoando as nossas igrejas, e que a igreja presbiteriana continue sendo essa igreja onde o verdadeiro e genuíno evangelho continue sendo pregado
e que os seus fiéis continuem sempre buscando a santificação. Era isso que eu faço, pastor reverendo. Amém. Muito bom, doutor Guaraci. Muito oportuna a sua palavra, muito enriquecedora. Muito que bênção. Mário. O Maurício que dirige aí. Pronto, agora consegui. Primeiro, meus irmãos, é um prazer estarmos de volta no nosso encontro sabatino, né? Primeiramente, agradecer ao Maurício, porque convidou esse pastor amado, querido, maravilhoso para dar essa palavra. Segundo, dizer que concordo com as palavras que já foram ditas, elogiosas. De fato, foi muito bom dizer que, pastor, a alegria de quem encontra despojos. Muito bom. Bom demais. Muito feliz. Que bênção aí você. Que alegria. Que um determinado momento que você falando dos hinos, né, antigos, aí eu lembrei do corinho, um corinho que tem muito a ver com a palavra de hoje, que diz assim: as promessas do Senhor duram para sempre. Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará. Muito bom, que bênção de Deus. Boa lembrança. Muito boa lembrança. Só. Maurício, você está conseguindo falar agora? Olha, eu estava lembrando aqui, porque ouvindo o doutor Guaraci Sattler, vocês não sabem, mas de vocês todos, a primeira pessoa que me conheceu foi o doutor Guaraci. O doutor Guaraci me conheceu no Amazonas, na Transamazônica. Eu, quando era missionário na Transamazônica, o doutor Guaraci me conheceu naquela época, em 1981, 82. O doutor Guaraci me conheceu naquela época. O doutor Guaraci trabalhava na construção da barragem do Tucuruí, né? Foi um dos responsáveis pela construção da barragem do Tucuruí. E era pastor daquela região. Fui eu que criei o presbitério da Transamazônica, e ele acolheu o presbitério lá em Tucuruí, deu hospedagem, cuidou da gente. Eu lembro do doutor Guaraci desse período. Que bênção. Bênção de Deus. O Senhor é uma grande bênção. Que bom. Meus irmãos, o presbítero Maurício, que é o presidente, né, da federação, ele que ia dar a palavra agora, só que eu acho que ele ainda está com problema no áudio. Você está conseguindo falar, Maurício? Eu acho que não está, não, Maurício. Não. Meus irmãos, Will, eu posso falar mais uma coisinha só? Pode falar. Pegar esse gancho aí, que o reverendo falou, realmente é uma alegria muito grande que eu tenho de ter conhecido o reverendo Antônio José lá no interior do Pará, lá em Tucuruí. Foi um momento muito especial na nossa vida. A importância dele naquela região, ele já disse, da implantação do presbitério, da plantação de igrejas, o trabalho que ele desenvolveu naquela área foi muito importante. E quando o presbitério foi se reunir em Tucuruí, eu vou dar esse testemunho, que é muito interessante. Eu, como era um dos gerentes da construção da usina, eu fiz um pleito junto à direção geral da usina de utilizar as instalações lá para acolher o presbitério. Graças a Deus, nós conseguimos isso, disponibilizamos hospedagem para todos lá, alimentação, veículos para movimentar o pessoal, e foi um trabalho bonito. Uma hora, se eu puder contar algumas coisas sobre isso, é muito interessante como é que Deus age e abre portas. Só um detalhe, o governo fez naquela época lá um templo que era para ser um templo católico, só poderia ter cultos católicos lá. Era aquele templo. Nós reunimos alguma liderança evangélica e pegamos a direção do governo e fizemos uma reunião com eles e dissemos o seguinte: vem cá, esse templo está sendo construído com dinheiro público. Por que ele vai ser só para a Igreja Católica?
aqui nós temos evangélicos também, que nós precisamos de ter representação. E com isso, nós mudamos a história do evangelho ali, em Tucuruí, e começamos a desenvolver, foi aberto o templo para cultos evangélicos também. Nós tivemos de fazer um planejamento de utilização do templo, que é claro, é óbvio, meus irmãos, que causou um grande desconforto na Igreja Católica. O padre convocou uma vez uma reunião lá na direção do empreendimento, lá, para reclamar e tentar tirar, mas nós fomos todos para lá defendendo a nossa posição. Graças a Deus, nós tínhamos o diretor, que era muito amigo meu, e ele foi firme, entendeu? Depois eu descobri que ele tinha origem evangélica na família dele, lá atrás. Ver como é que Deus usa, embora uma pessoa desviada, mas o evangelho estava plantado no coração daquele homem desde lá do início, e um homem que tinha condições de decisões. Meus irmãos, hoje, se vocês forem lá, a Igreja Presbiteriana de Tucuruí, naquela época, era uma igrejinha muito pequena, pequenininha, humilde, simples. Hoje, Tucuruí tem um presbitério da Igreja Presbiteriana, com várias igrejas dentro lá. Criaram uma escola muito boa. O presbiterianismo lá em Tucuruí tem tido um desenvolvimento muito grande. Então, como uma bênção muito grande, doutor Assírio. Falando disso, porque tratamos aqui hoje o reverendo Antônio José, que foi um dos participantes desta história. Esta história passa por ele também, porque ele foi o presidente do presbitério, levou para lá e fez esse trabalho fantástico nessa plantação de igrejas, e a gente vê hoje os resultados do trabalho deste homem. Muito tempo depois, alguns anos depois, eu volto para o Rio de Janeiro. Ao chegar na catedral, quem eu encontro? Quem está lá? Reverendo Antônio José. Eu falei, não acredito. Reverendo, o que você está fazendo aqui? Olha o que Deus faz. Meus irmãos, e ali fica o reverendo Antônio José conosco ali, sendo aquela bênção. Não sei se todos vocês sabem, o reverendo Antônio José, ele foi para os Estados Unidos fazer o seu mestrado e doutorado. Quem conhece a história desse homem sabe as dificuldades que ele passou nos Estados Unidos para estudar. Mas ele foi lá um brilhante aluno. Ele, em pouco tempo, eu não tenho número, mas me parece que foi em torno de 30 meses, ele pode confirmar isso. Ele fez um mestrado e o doutorado. Coisas que impressionou lá no próprios Estados Unidos a capacidade dele de conseguir fazer isso. Foi talvez uma raridade de uma pessoa que fez o mestrado e o doutorado num tempo tão curto, fruto da dedicação, da competência, do amor e da dedicação deste homem. Eu queria aproveitar essa oportunidade para honrar este homem, para contar esta história, porque muito poucas pessoas conhecem a história deste homem, que eu, na minha opinião, considero hoje um dos mais brilhantes teólogos da Igreja Presbiteriana do Brasil da atualidade. Um professor e um homem que tem uma vida dedicada à obra do Senhor. Então, desculpem se eu estendi, mas já ter esta oportunidade de honrar esse pastor querido, tá ok? Muito obrigado, doutor Assírio. O senhor mora no meu coração, viu? O senhor... Obrigado, Guaraci. Obrigado, viu? Obrigado. Então, obrigado mesmo. Esse homem tem que ser honrado mesmo, viu? Tem que ser honrado. Quem é que vai orar por ele, hein? O Guaraci podia orar, né? Por ele, né? Maurício ainda não voltou? Maurício já voltou? Maurício, você já conseguiu voltar? Acho que não. Meus irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês. Meu irmão, o André, a gente vai orar pela vida do nosso pastor nesse momento. A gente está pelo avançar aqui da hora.
Infelizmente, o presbítero Maurício teve problema na conexão. Ele teve problema ao longo da reunião. Algumas vezes ele conseguiu participar. Eu estou aqui falando em nome dele. Nós lamentamos pela quantidade de falhas técnicas que a gente teve nessa reunião, mas a gente está feliz porque ela aconteceu e fomos imensamente abençoados pela palavra do nosso querido pastor, reverendo Antônio José, e pela contribuição de cada um de vocês que estiveram junto aqui, tá? Eu queria fazer a oração por você, tá, pastor? Sim, muito obrigado, eu agradeço muito. Aqui o Maurício está falando aqui no chat que ele tá ouvindo a gente, mas ele não está conseguindo falar, né? Ele tá com a conexão dele está com dificuldade para ele poder participar direitinho. Mas então, meus irmãos, vamos orar então. Vamos orar. Senhor Jesus, toda honra e glória ao teu nome, Senhor, porque nós tivemos essa reunião, Senhor, com todas as dificuldades que nós tivemos, com as falhas técnicas, mas o teu Espírito nos falou ao coração nessa manhã, Senhor, na instrumentalidade do teu servo, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, pela sua contribuição, Senhor, pelo seu espírito de submissão, Pai, à tua vontade. Um exemplo, Pai, às nossas vidas, Pai, um testemunho vivo de como nós precisamos viver, Pai, para louvar e honrar o teu nome, Senhor. Abençoa cada vez mais a vida do reverendo Antônio José, seu ministério, Pai, o seu trabalho no seminário, que o Senhor possa estar abençoando tudo aquilo que ele toca, Senhor, porque ele é um servo teu, Senhor, que, como bem falou, Senhor, o presbítero Guaraci, é um homem que muito capaz, que tem muita sabedoria, Senhor, que tu deste a esse homem, Senhor, e ele tanto influencia as nossas vidas. Que o Senhor continue usando a vida dele cada vez mais. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa reunião, Senhor. Nós te louvamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por essa reunião. Cada um de vocês, fiquei muito feliz de todo o meu coração. E a gente por participar dessa reunião, meu irmão. Estamos juntos a palavra de Deus. Obrigado pela fala de cada um de vocês. Um abraço de todo o meu coração a cada um de vocês. E eu agradeço as palavras do Dr. Guaraci, que eu conheço desde 1980. E ele é uma pessoa de Deus, um homem de Deus. O Senhor abençoe a cada um de vocês e abençoe a federação e o PHs. Antes de encerrar, pastor, eu queria dar a palavra para o Jorge, que o Jorge estava querendo fazer uma comunicação aqui para a gente, tá? Sim. Pode falar, Jorge. Olá, em primeiro lugar, parabenizar realmente pela palavra, tá? Que muito me abençoou nesta manhã. E creio que assim tem abençoado a cada irmão aqui presente. Bom, o meu comunicado é que na última reunião ficamos, né, de receber algumas cestas básicas, né, para poder abençoar, assim, alguns abrigos. Então, nós temos 2 entregas para receber. Uma a gente já recebemos pela Igreja das Américas e já repassamos para o abrigo presbiteriano do Lins. Já está feito, ok? E falta ainda receber mais 10, que são, se não me engano, da Igreja do Rio, que ainda não chegaram. Exatamente. Eu posso até te atualizar, porque a moça aqui que eu tratei das cestas básicas, ela me falou que ela está com uma dificuldade de entrega, mas dessa semana não passa não, viu? Ela vai entregar, e aí eu peço até para você guardar para mim a nota fiscal, tá? Que eu vou precisar depois. Perfeito. Sem problema, é só para atualizar mesmo, tá? E essa que vai ser entregue agora, a gente vai levar direto lá para o Lar Samaritano, tá? Lembrando que a nossa primeira doação foi para o Desafio Jovem, que alcançou até um pouco mais daquilo proposto. Ou seja, eu vou relatar aqui valores, tá? Porque foi transferido valores para a conta do Desafio Jovem. Seria de R$ 1.600 a R$ 1.800, e a gente conseguiu arrecadar R$ 2.100, que foram depositados na primeira semana de maio, ok? Então, a gente está, graças a Deus, com essa campanha, através da federação, alcançando aí esses objetivos.
E eu rogo a Deus que Deus continue nos abençoando, nos orientando e nos dando sabedoria, né, para continuar esse trabalho, ok? Essa é a informação de hoje. Will. Fica à vontade, Carlinhos, pode falar, já ia dar a palavra para você. Obrigado, querido. Olha só, eu quero lembrar duas coisas, uma delas com permissão do meu vice-presidente do Conselho da Igreja, presbítero Guaraci. A primeira é a mãe ajudando as filhas. Existe uma campanha na Igreja do Rio, você faz a sua doação em torno do valor que você achar necessário, mas o ideal seria R$80. Mas quando você fazer o depósito, não esqueça de botar no final 19 centavos. Com isso, o tesoureiro consegue identificar o valor para ser entregue a outras igrejas que estão precisando muito. E a gente tem feito essa campanha, tem sido uma bênção para muitas igrejas e para muita gente. A outra é o abrigo do Lins de Vasconcelos. Nós temos lá um grupo de senhoras, e todos vocês sabem disso, de 100 anos para baixo, até 80, 81, 80, 70 e poucos anos, na sua maioria na faixa de 80 a 90 anos. E a gente tem percebido que, na verdade, essas mulheres estão muito sozinhas. Elas tinham uma atividade muito grande, ou seja, no mínimo, 3 vezes por semana uma SAF visitava, um grupo de pessoas visitava, realizava culto com elas, trabalhos manuais, trabalhos de exercício, e elas estão ficando cada vez mais isoladas. Algumas delas não conseguem perceber nem o que é coronavírus. Algumas sim, outras não. E eu entrei numa campanha pedindo para que as pessoas façam uma coisa muito simples. Telefone para elas. Eu tenho feito isso, já conversei com 3 ou 4 delas, 81 anos, 88 anos, 90 e pouco. Você liga o número, existe o horário para você ligar, você liga o número e fala qualquer coisa e ora com elas. Vocês não imaginam o bem que isso tem feito para elas. O retorno que eu tenho recebido de quando já falei com essas 4, que maravilha, elas ficam estupefatas, porque tem alguém para falar que não é a pessoa comum do convívio delas. Então, eu tenho publicado insistentemente foto da quantia de irmãs lá, de damas que vivem lá nesse abrigo, tenho publicado o horário e o telefone. Gente, se você ligar para todos nós ligarmos para uma delas, escolher um nome, ligar e conversar, vai ser de muito agrado. Você pode transformar a vida com isso. Tem sido uma experiência muito boa na minha vida. E eu digo isso com coração apertado, porque até agora eu não consegui alcançar todas as pessoas que eu devo alcançar e que quero alcançar. Mas tenho feito esse trabalho, tem sido muito bom. O meu caderninho, hoje, ele tem quase 50 pessoas que já liguei mais de 3 vezes. Faça isso. Não é um bem só para você, é um bem para elas também. Deus nos abençoe e desculpa a interferência aí. Um abraço, bom final de semana, um beijo no coração de cada um. E, André, abraço e tudo mais. Um abraço, tchau. Me permitem complementar. Pode falar, Guaraci. Me permitem complementar essa palavra do Carlinhos. Meus irmãos, no sábado passado, nós estivemos aqui e eu falei para vocês que eu ia tentar levar a nossa igreja, a catedral, uma solicitação de apoio a esse projeto lindo que o PH está desenvolvendo. E eu quero dizer para vocês que eu já levei esse assunto ao pastor da igreja, à mesa do conselho, onde, por unanimidade, todos aprovaram uma ajuda de R$2.000 para esse trabalho. Se Deus quiser, nós teremos reunião do conselho agora na quarta-feira, e eu tenho certeza que nós temos mais um voto favorável do Carlinhos, que está aí, nós possamos participar, a catedral quer participar desse esforço, desse projeto da UPH. Então, todos ficaram muito felizes, entendeu? De ter esta oportunidade de fazer, e eu louvo a Deus
essa atitude e esse projeto desenvolvido pela UPH. Ok, meu irmão, obrigado. Maurício, você levantou a mão, você está conseguindo falar agora? Acho que não. Ele só botou a mãozinha lá, mas ele ainda está com aquele problema de conexão. Meus irmãos, eu ia encerrar agora a reunião. Alguém tem mais algum aviso, alguma comunicação? Não? Sábado que vem de volta, né? Sábado que vem de volta, às 10 horas da manhã. Bem lembrado, meu irmão. Nós vamos conversar entre a diretoria da federação para ver algumas soluções com respeito a esses problemas que nós tivemos nessa reunião. Essa reunião, pelo jeito, foi uma inovação para aquilo que a gente já estava fazendo, mas a gente tem que conversar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, a gente ficou com meia gravação, a gente não pegou toda a gravação e também não consegui fazer uma coisa que eu queria, estava pensando em fazer desde ontem, que era transmitir ao vivo pelo YouTube. Não conseguiu, deu uma porção de problemas aqui. Peço desculpas, mas a gente vai minimizar esses erros mais lá para frente, tá? Se alguém tiver sugestões, a gente está bem aberto a sugestões para solucionar isso, tá? Mais alguém? Tranquilo. Só queria deixar um beijo para o pastor querido aí, viu? Foi uma honra estar com ele nesse sábado, viu? Foi muito bom, muito bom. Parabéns aí à federação pela escolha. Muito obrigado. Foi muito boa. Amém. Muito obrigado. Pastor, uma bênção. Bora no meu coração. Temos até o nosso representante da mocidade, o nosso... Tiago. O Tiago está aí olhando, calado, que tem um trabalho afinco com o grupo ali na Lapa, um trabalho maravilhoso. Parabéns, Tiago. E bonita a barba, hein? Obrigado pelas palavras. Olha, dizer aqui que é uma alegria muito grande aí o pastor tá com a gente aí hoje. Estou aqui hoje também, né? Entrei um pouquinho atrasado, perdi a palavra aí, mas peguei um pouquinho aí do debate que vem em seguida. E, pastor, Deus te abençoe, viu? Porque é uma bênção muito grande. Obrigado. Mais uma vez aí. E um abraço ao seu pai que eu mandei. Viu? Amém, amém. É isso então, meus irmãos. Fiquem com Deus. Só último recado? Pode falar, Jorge. Então, a federação tem como intuito, né, alcançar todas as igrejas do presbitério, certo? O nosso próximo palestrante será Reverendo Mirabor. E ele gostou muito do convite, aceitou de pronto, até porque a intenção dele é recuperar o PH da igreja lá em Copacabana. Então, eu peço aos irmãos que a gente já esteja divulgando e também orando pela igreja de Copacabana para que eles realmente consigam organizar lá o PH da igreja lá em Copacabana, ok? Tá legal, então. Pô, muito obrigado aí por já fazer esse anúncio. E a gente já vai até preparando já a arte de divulgação para o próximo sábado. Tá bom? Gente, desculpa mais uma vez. Eu não sei se o Will deve ter lembrado, deve estar na relação dele, eu estou só me antecipando, que vergonha. Amanhã também tem reunião do PH Rio, você pode participar se você não tiver nenhum compromisso, não tiver que sair de casa, não tiver que passear na praça, não tiver que ir à praia, então participe da reunião do PH amanhã. Não sei qual vai ser o site, mas não sei qual vai ser o endereço, mas vocês vão ficar sabendo, tá bom? Obrigado, Will, desculpa aí que de repente você ia falar sobre isso. Meu irmão, você não interrompe nada. Na verdade, eu tinha esquecido de fazer esse anúncio também, então você lembrou. Aí, gente, fica aí o convite para a nossa reunião de oração amanhã, né? Então, a gente convida vocês. A gente tem feito pelos JITs, tem funcionado porque a gente não tem a preocupação de gravar igual como a gente queria fazer aqui. Mas vamos aguardar, então, a próxima... o link para a reunião, tá bom? É isso então, gente. Deixa eu ver aqui o chat. Alguém mandou uma mensagem? Maurício, se você me ligar... Ah, tá, é uma mensagem pessoal, desculpa. Valeu, então,